Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos a esse nosso momento Betel Dominical. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez na presença do nosso Deus para juntos trazer aqui um estudo sobre a nossa lição deste dia, da nossa revista Betel Dominical. Nesse momento eu já quero te agradecer por estar nos vendo, nos assistindo, por dedicar esse tempo para aprender a palavra de Deus. E hoje estou aqui com dois homens de Deus abençoados. Hoje de volta aqui o pastor Marcos Santana, que estava fazendo uma falta tremenda, mas graças a Deus o pastor Marcos está de volta. Pastor Marcos Santana, muito bem-vindo, é bom receber o senhor aqui. Amém. A paz do Senhor, pastor Prates, paz do Senhor, pastor William. É uma alegria poder estar de volta e é uma honra fazer parte dessa mesa, que o Senhor nos conceda momentos de edificação e alegria. Muito bem. Pastor William, muito obrigado pelo senhor ter aceitado o nosso convite e voltar a esta mesa novamente. Hoje sem a presença do pastor Paulo, que ele teve um compromisso, não pôde estar aqui, mas o senhor está conosco aqui mais uma vez. Muito bem-vindo, pastor William. Muito obrigado, pastor Luiz Prates. Um prazer poder estar perto hoje do pastor Marcos Santana. Eu falei para ele antes de começarmos a gravar que quando eu era adolescente eu via ele ministrando nos eventos e nos grandes eventos de rua também. Então, para mim, é um grande prazer poder estar aqui. Pastor Marcos Santana é um amigo, ele é meu companheiro de ministério e meu companheiro de função lá de Madureira. Então é dupla honra, né, pastor? E o pastor William, essa figura maravilhosa que nós conhecemos e só está trazendo bênção. E olha, você vai ter a oportunidade de aprender muito. Nós temos dois teólogos, homens de Deus, preparadíssimos, que nesta oportunidade nós vamos realmente estudar a nossa lição 10 da nossa revista Betel Dominical. Eu peço que você tenha ela, acesse ela agora, ou a pequena, a normal, ou essa aqui no formato grande. Se você não tem ela, é importante você ter ela em mãos agora para fazer as anotações, porque muitas informações virão que não estão especificamente aqui no texto. Então é importante você ter a tua revista, um caderninho, um papel para você ir anotando, ok? Olha, se você ainda não adquiriu, faça isso, adquire nas nossas plataformas, o Play Store, o Google Play. Lá você pode baixar o nosso aplicativo, Betel Editora, e você vai ter acesso à nossa revista digital. Faça isso, é muito importante, ok? Como eu disse, a nossa lição de hoje é a lição 10, rendendo graças ao Senhor. Pastor William, o senhor pode, por gentileza, fazer a leitura do texto áureo para nós? O texto áureo está no Salmo 118, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Muito bem. Pastor Marcos Santana, a nossa verdade aplicada? Verdade aplicada. Render graças ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Aleluia. Só a verdade aplicada já dá o sinal do que vem aí hoje, né? Os objetivos da nossa lição de hoje são esses aqui. Primeiro, apresentar as características do Salmo 118. Segundo, nós vamos falar sobre a bondade e a benignidade de Deus. E terceiro, vamos mostrar que Cristo é a pedra angular que sustenta a sua amada igreja. Olha, o texto de referência que o nosso comentarista, pastor Adriel, aliás, pastor Adriel, parabéns, viu? Quero lhe cumprimentar mais uma vez em nome aqui da mesa e da nossa diretoria por essa belíssima lição. Eu e o pastor Marcos Santana, nós tivemos o privilégio de ter acesso a essa revista muito antes dela ainda existir, dos originais. E o nosso bispo teve discernimento, o bispo Abner Ferreira de Deus lá atrás, de selecionar esse texto, porque ele é quem nos direciona e indica como diretor de publicação qual a revista, qual o comentário será aplicado no trimestre. E lá atrás, queridos irmãos, só Deus poderia ter feito isso. Nós não imaginávamos naquela época que nos dias de hoje nós estaremos precisando de uma revista como essa, que é os Salmos. Pastor Marcos, eu acho que não tem um cristão que não já foi abençoado lendo os Salmos. E eu vejo agora, né, pastor William, nesse momento que nós estamos vendo, como essa revista tem sido importante para nós e ela responde nossos anseios, né?
Então eu quero parabenizar pastor Adriel. Salmo 118 é o que nós vamos ver aqui, o versículo 1, 2, 5, 14, 22, 27, 28 e 29, que eu peço que você acompanhe na sua Bíblia e também os textos aqui da revista. Temos também as leituras complementares aí, que é importante que você faça, porque ela ajuda a te dar uma noção durante a semana. São várias referências. Eu, por exemplo, fiz essa leitura várias vezes já durante esses dias que antecederam a esse momento, e fechou muito na minha vida, Deus falando muito sobre Cristo, a pedra principal, quando eu fui lá para a referência que está aqui, que é a leitura de sábado. Nós temos os hinos, a sugestão de hinos sugeridos, que são hinos maravilhosos, e temos também o motivo da oração. Ore pela proteção de Deus sobre seu povo no Brasil. E tem a introdução, nós vamos falar sobre louvor como resultado da confiança, o caráter de Deus, o agir de Deus, estaremos concluindo. Nesse momento nós vamos fazer a oração específica aqui, do pedido de oração, e nessa oração vamos incluir também outros, inclusive você e a sua família. Agradecer a você que tem mandado comentário, você que tem baixado lá no Foco na Lição, tem nos acompanhado, que é uma pré-aula, é um comentário que a editora Betel disponibiliza com um plano de aula para vocês se preparando exatamente para esse momento. Então eu quero agradecer os comentários, a participação. A EBD não pode parar e não parou. A EBD está firme e está aqui o exemplo, nós estamos aqui, porque as portas do inferno não prevalecem nunca contra a igreja do Senhor. Pastor Marcos Santana, o senhor pode, por gentileza, fazer essa oração, apresentando o pedido de oração e outros que Deus colocar no seu coração e na lembrança? Vamos orar? Peço a você que una-se nesse momento de oração conosco, por favor. Nosso Pai Aleluia. Celestial, glorificamos e exaltamos o Teu nome. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, elevamos a Ti a nossa voz. Te damos graças por esta oportunidade. Aleluia, Jesus. Intercedemos agora em favor do Teu povo nesta nação. Deus. Tem misericórdia do Brasil. Aleluia. Tem misericórdia da população brasileira. Meu Deus. Envia o Teu socorro para esta nação. Aleluia. Senhor, aviva a Tua igreja no Brasil. Senhor, estenda as Tuas mãos. Usa as autoridades constituídas como instrumentos do Senhor e usa também o Teu povo. Ajuda-nos neste momento que estaremos estudando a Tua palavra, que seja tudo para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, estamos de volta aqui, vamos começar agora o nosso estudo de verdade, vamos já começar agora a passar a palavra para os nossos queridos convidados que estarão compartilhando aqui comigo e com vocês nesta manhã. E também não posso esquecer, de agradecer ao nosso câmera, nosso Alex, nosso produtor, Sempre a gente esquece de falar do Alex. Gente, vocês precisam conhecer essa pessoa maravilhosa. Ele não gosta que fala não, mas eu quero aproveitar aqui e parabenizar também o Alex. E também lembrar, viu, pastor William, que o senhor fez um pedido no final da aula passada para a gente entrar no YouTube. Eu fui lá ver o seu trabalho, maravilhoso o seu trabalho. Olha, se você não se inscreveu, procure o canal do pastor William, se inscreva lá, acompanhe esse homem de Deus aqui, que ele tem muitas coisas para a gente, tá bom? O estudo do Salmo 118 destaca a relevância de exaltarmos o caráter de Deus, confiarmos nele em todo o tempo e testemunharmos dos seus maravilhosos feitos. E é assim que eu dou início, passando ao pastor Marcos Santana sobre o ponto 1, louvor como resultado da confiança. É contigo, companheiro. Amém. Glória a Deus por termos chegado ao Salmo 118. Ele faz parte, é muito interessante a gente pensar nisto, ele faz parte de um grupo de salmos que são identificados como os salmos de Halel. É o do 113 até o 118. Esses salmos eram cantados quando o povo estava indo para o templo, era cantado nas festas judaicas. E um ponto interessante destacar é que eram salmos cantados quando da celebração da Páscoa. Os comentaristas, eles dizem que os dois primeiros salmos, 113 e 114,
eram cantados antes da refeição da Páscoa e os últimos 4 cantados após. Então, consequentemente, é possível que este salmo foi cantado por Jesus ao término da ceia, antes de se dirigir para o Getsêmani. É interessante que esse salmo não tem um título. Então, é difícil a gente identificar com exatidão o contexto histórico em que ele foi escrito. Mas nós podemos, pelo salmo, observarmos que fala de vitória, fala de livramento, fala de entrada no templo, remete ao êxodo também, o ato salvífico de Deus. E aqui eu gostaria de deixar uma sugestão. Nós podemos considerar esse salmo como um resumo da caminhada cristã. Então, como sugestão, notemos que o salmo, o verso 1 e o verso 29, o tema, o enfoque é louvor. A nossa vida cristã é uma vida de constante louvor. Louvor quando nascemos de novo e louvor até o final da nossa carreira nessa terra e por toda a eternidade. Versos 2 a 4, eu destacaria testemunho e anúncio. Então, a vida cristã, ela contém constante testemunho e anúncio das maravilhas de Deus. Versos 5 a 14, eu destacaria aqui essa expressão experiência, porque o salmista fala: invoquei, ouviu, presença de Deus, confiança, perigo, ajuda. E dos versos 15 ao 27 é como se fosse o progresso, o crescimento da vida cristã. Fala de júbilo, de salvação, de confiança. O verso 20, inclusive, eu acho interessante porque remonta a acesso. Eu acho que o verso 20 é que fala de entrar pelas portas. Os justos entrarão pelas portas. É porque nós não... Faça a leitura aqui. Por favor, verso 20. Olha que interessante. 118, 20? Isso, o 20. Vamos lá. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. O 20. O 20. De 118, 20. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Isso. Eu li o 19. Então, isso nos lembra que tem algumas experiências que são específicas daquele que está em Cristo. Glória a Deus. Então, remonta a crescimento, a progresso na vida cristã. O verso 18 faz menção à disciplina. Então, por isso que eu sugiro a gente resumir esses versos com esse aspecto da vida cristã. Progresso e crescimento. Seria a contribuição para os tópicos 1.1, 1.2. Alguma coisa a acrescentar, pastor William, sobre esse muito bem colocado pelo pastor Marcos? Muito bem. Corroborando com o que disse o pastor Marcos, só lembrar aos irmãos também o seguinte: quando a gente fala das festas judaicas que esses louvores acabaram ficando associados, por exemplo, as festas da peregrinação, a Páscoa, que os judeus chamam de Pessa, a festa de Pentecostes, que eles chamam de Shavuot, e a festa dos tabernáculos, ou das tendas, que eles chamam de Sukkot. Quando a gente olha para essas festas, até hoje, os judeus celebram essas festas como momentos importantes da história deles, desde a saída do Egito, momentos importantes como a colheita e a bênção de Deus, momentos como as cabanas, onde até hoje os judeus acabam armando tendas e ficando 7 dias, em vários lugares você vai ver isso, quer dizer, lembrando que eles viveram no deserto e foram sustentados miraculosamente por Deus até chegar na terra da promessa. Quer dizer, a gente precisa resgatar em nós não as festas judaicas, mas o ensinamento que o Salmo 118 nos propõe a partir disso, que é o quê? Vejam, celebrar, louvar, lembrar dos feitos do Senhor na nossa história. É o momento de a gente se ensinar nossos filhos, por exemplo, dizer: olha, senta aqui que eu vou te ensinar como é que eu comprei essa casa, filho. Nós vamos agradecer a Deus. Senta aqui, eu vou te falar como é que eu casei com a sua mãe. Eu vou te contar como é que eu conheci Jesus. Nós precisamos resgatar na questão do louvor a confiança e celebrar isso louvando a Deus pelas coisas que Ele tem feito na nossa história, na nossa vida,
Veja que as festividades das nossas igrejas, nós não comemoramos festas judaicas, elas encontraram o seu cumprimento no Novo Testamento, na graça, em Cristo e na igreja. Mas nós celebramos, por exemplo, o aniversário do templo, aniversário do pastor, nós celebramos o congresso da juventude. Muitas vezes essas datas acabaram perdendo o sentido para muitos de nós. Acabou virando mais um culto de colocar um uniforme, chamar um pregador e um cantor de fora, quando na verdade são oportunidades da gente louvar a Deus. Qual é a história da minha igreja? Como é que essa igreja foi construída? Como é que esse terreno foi comprado? Olha o que Deus fez para chegar até aqui. Então a gente precisa resgatar também esses pontos, acredito, práticos na nossa vida, desde a nossa casa, com nossos filhos, até mesmo na nossa vida cristã, no dia a dia na igreja. Muito bem. Continuando, meus amigos, vamos ainda dentro do tópico 1.1, louvor como resultado da confiança. Vamos continuar então. Sim, e aí, pastor William, essa vida de louvor, de celebração, nos remete à importância da gratidão. É verdade. Porque a nossa verdade prática vai dizer assim: render graças ao Senhor em todo tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. É uma característica dos que são discípulos de Cristo. E por que é importante a gente aproveitar esse tópico nesse momento? Porque nós precisamos estar atentos. Sugiro depois que nós pudéssemos ler, não agora, 1 aos Coríntios, capítulo 10. Porque o Espírito Santo, ele usa o apóstolo Paulo para remeter a momentos históricos na vida de Israel, e aí depois vai dizer assim: isto chegou até nós para aviso nosso. Ou seja, nós precisamos a todo momento praticarmos, exercitarmos a questão da gratidão. E isso está muito ligado, olha o verso 7 do Salmo 118, que também não está aqui no nosso texto de referência, mas o verso 7 vai dizer assim: o Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. Notem que esse texto, ele foi citado pelo escritor da Epístola aos Hebreus. É possível fazer essa leitura, pastor Prates? Sim. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, por favor. Ok. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Nós notamos então que o escritor aos Hebreus, ele vai falar de contentamento. Então é muito importante nós estarmos associando contentamento com gratidão. Agora atenção, contentamento não é a pessoa se acomodar, não é a pessoa paralisar a sua vida, não. Mas é a pessoa, enquanto está caminhando, enquanto está buscando melhorar, enquanto está buscando novas oportunidades, agradecer a Deus pelo pão de cada dia, agradecer a Deus pela providência, agradecer a Deus pelo sustento do Senhor. Então eu acho muito importante, porque na verdade o escritor aos Hebreus ele vai falar que o contentamento é uma característica daqueles que confiam no Senhor. Ele vai dizer: por que se contenta? Porque não é avarento, ou seja, os bens materiais, o amor ao dinheiro não domina, e crê que Deus é poderoso para continuar ajudando e suprindo todas as coisas. Porque uma das coisas que caracteriza aquela pessoa que não está em Cristo é a ingratidão, é a ausência da gratidão. Vejamos Romanos, pastor Prates, capítulo 1, versículo 21, por favor. Diz a palavra de Deus: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram
e o seu coração insensato se obscureceu. O que se espera de alguém que contempla as obras de Deus e vê por aí que há um Deus? O que se espera dessa pessoa é que glorifique a Deus e que seja grato ao Senhor. A gratidão na vida do cristão é também resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Amém. Olha Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 20, pastor Prati, por favor. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Notemos que antes desse texto, o verso 18 vai dizer assim: enchei-vos do Espírito. Então, uma vida cheia do Espírito Santo, ela expressa contentamento, confiança e gratidão. Que assim seja também conosco. Amém. E antes de fechar então o ponto 1, pastor Willis, você tem alguma coisa para agregar aqui, trazer algum conhecimento novo aqui para a gente? Veja, é incrível como a questão da gratidão, ela extravasa o limite de meramente agradecer, como disse o pastor Marcos Santana, ou de se sentir grato em algum momento momentâneo e fazer algum ato. Ela passa a ser o estilo de vida do cristão. Veja que no deserto, Israel teve que lidar com os momentos difíceis que apareceram ao longo do trajeto e eles murmuraram. A murmuração é o pecado da ingratidão. E o que vai acontecer? O pecado da murmuração levaram eles a viver mais 39 anos além de Números 14, quando eles chegaram na fronteira da terra, dando volta no deserto ao todo 40 anos até aquela geração morrer. Ou seja, murmurador não recebe vitória, murmurador não dá culto e ação de graça, murmurador morre no deserto. Agora, olha que coisa interessante quando a gente olha para essa questão da gratidão. Ela não é hoje apenas focada na ideia religiosa. Você vê, hoje, quando uma pessoa, por exemplo, sofre uma perda ou vive um momento difícil e ela procura ajuda, por exemplo, psicológica, psiquiátrica, quando ela começa a fazer terapia, ela é ensinada hoje. As ciências estão se dobrando a princípios bíblicos para ajudar pessoas a vencerem seus traumas, suas perdas. Quando a gente recebe, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo com um trauma, uma perda, imagine alguém que morreu na família, ou um infortúnio que atingiu aquela família, as pessoas são ensinadas a viver o princípio da gratidão. Ou seja, dentro das ideias das ciências humanas, gratidão hoje é um novo olhar, é um novo foco para a vida. Ou seja, deixar de olhar primeiramente o que perdeu, o que não tem, e olhar o que recebeu, a dádiva que possui. Quer dizer, eles estão hoje encontrando em princípios bíblicos, embora não reconheçam, o que é, na verdade, importante na vida. É aquela pessoa que acorda de manhã e ele tem um problema, ele tem um desafio enorme para aquele dia, mas ele pensa assim, olha, ele olha para os filhos, olha para casa, olha para o que possui e diz, eu preciso agradecer. Não é hora de olhar porque eu não tenho. Não é hora de olhar porque eu perdi. Eu preciso agradecer pelo que eu possuo. E a gratidão, ela te dá força nesse sentido. Eu estava vendo, inclusive, uma entrevista com aquele ator que fez naquele seriado Chris, Todo Mundo Odeia o Chris, o Julius, o pai do Chris, aquele ator americano que fez o pai do Julius. Ele deu uma entrevista num canal americano, num talk show, e quando ele estava sentado na entrevista, o entrevistador perguntou para ele, olha, você é tão cheio de energia, você é tão alegre, tão para cima, qual é o teu segredo? Ele disse, gratidão. Na hora, o entrevistador, acredito como muita gente, olhou para ele e falou, gratidão? Ele disse, eu olho para mim de manhã e penso, tem pessoas da minha infância que morreram, e eu estou aqui. Tem pessoas que nunca conseguiram ter sucesso financeiro ou profissional, e eu faço o que eu gosto, e ganho bem para fazer isso. Ele disse que olha então para isso e diz, yes, eu estou bem, eu estou conseguindo, gratidão. Ele levantou na hora e começou a gritar e aplaudir, todo mundo a mesma coisa. Então, a Bíblia, ela sempre tem os princípios que podem realmente fazer o ser humano feliz. Então, a gente precisa hoje tirar da nossa vida o estilo de murmuração, o estilo de reclamar o tempo todo, de olhar para o que não possui, de achar que a casa do outro é melhor, que a vida do outro é melhor, que o emprego do outro é melhor.
e agradecer, ser grato, estabelecer isso como um princípio de vida, como estilo de vida, um estilo bíblico para a felicidade. Ensinar seus filhos, ensinar sua casa, primeiro pelo exemplo, depois instruindo a viver uma vida com gratidão. Não é se conformar com o que não tem, é agradecer pelo que possui, avançando na direção da promessa. Porque é um antídoto contra a murmuração. Contra a murmuração. Que foi um dos pecados que fez com que Israel perecesse no deserto. No lugar de agradecer o maná, reclamaram do maná. Então é muito importante a gente estar atento a isso. Maravilha! Eu vou pedir para você, para um pouquinho agora. Para, inspire. Respire. Inspire. Respire. Quanto te custou? Lembra aquela história que você falou pra gente? É verdade. Daquele homem que pagou muito dinheiro para ter um balão, um tubo de oxigênio? Respirador? Não custa nada. Eu acho que essa fala desses dois homens de Deus contribui para a gente encerrar agora o tópico 1, onde fala da gratidão, e nós vamos para o ponto 2. Mas antes disso, só concluindo aqui, o que nós aprendemos com esse ponto 1? Que o Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e o seu socorro. Também é uma expressão de gratidão a Deus, ressaltando os livramentos e a salvação alcançada por meio do povo de Deus, ok? Vamos então vir a sua revista aí, muda a sua página se você não está na mesma página. Vamos agora para o ponto 2 da nossa lição 10, o caráter de Deus. Pastor Marcos Santana, vamos falar sobre o caráter de Deus agora. Amém. É muito interessante, eu quero destacar aqui duas frases do texto da nossa lição, do tópico 2.1. O primeiro motivo para louvar ao Senhor consiste no fato dele ser bom. E o último parágrafo diz, é uma explicação bastante simples. Deus é bom por natureza e bom no que faz. Eu estava estudando esse tópico, pastor William, pastor Prates, e aí a minha mente foi lá para o Gênesis. A gente nota que é tão relevante essa questão do caráter de Deus, a essência de Deus, é tão relevante isso para o ser humano, que a primeira investida do maligno foi semear dúvida quanto ao caráter de Deus. O maligno lançou a seguinte semente. Sabe por que Deus não quer que você coma desse fruto? É para não ser igual a ele. É como se o maligno apresentasse para o casal que Deus fosse, poxa, mas é uma árvore tão agradável aos olhos, parece que é tão gostoso esse fruto, é como se Deus fosse um desmancha-prazer, é como se Deus fosse alguém que não quisesse que o ser humano desfrutasse de coisas boas. O que é isso? Caráter de Deus. Mas aqui na nossa lição, a gente vai ver que Deus é bom. Aleluia. E olha que interessante, pastor Prates, Lucas capítulo 6, versículo 35. Diz assim, amai, pois, a vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Olha que só, texto fantástico. Que interessante, né? Deus é benigno. E o próprio Cristo vai dizer o seguinte, nós somos filhos de Deus? Nós fomos adotados por Deus? Então nós precisamos também buscar sermos benignos. E Gálatas capítulo 5 vai mostrar que é fruto do Espírito Santo.
Agora, diante de tanta bondade, porque Deus é benigno até para com os ingratos e maus, é possível uma pessoa desprezar essa bondade de Deus? É possível. Vamos ler Romanos, capítulo 2, versículo 4, pastor Prates? Sim. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Olha que interessante, riquezas da benignidade, paciência e longanimidade. Note que esse texto associa bondade com arrependimento. É verdade. Então, não é simplesmente, atenção, olha que coisa interessante, não é simplesmente Deus abençoar os pecadores em seus pecados. Deus abençoa, Deus envia o sol, envia a chuva, tempos frutíferos para todos, mas visando levar o homem ao arrependimento, a reconhecer a vontade de Deus. O Salmo 118, no verso 20, vai dizer assim: esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Então notem, Deus demonstra sua bondade para com todos, mas a bondade de Deus visa levar o homem ao arrependimento, para que o homem possa desfrutar de outras bênçãos de Deus, que são reservadas àqueles que se arrependeram, àqueles que nasceram de novo, identificados aqui no Salmo com o verso 20. Agora, notemos Efésios, capítulo 2, do verso 4 ao versículo 7, pastor Prates, por favor. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Esse texto é monumental, porque esse texto fala em misericórdia, amor e graça. E a gente pode dizer que tudo isso é por causa da bondade, é porque Deus é bom. Aleluia. Agora o verso 7 vai dizer o propósito. Para mostrar. Então, atenção, nós somos testemunhas vivas da bondade de Deus. Aleluia. Porque fomos alcançados. Respondemos positivamente à misericórdia, o amor e a graça de Deus. Agora, só para encerrar a minha participação assim, nesse tópico, podemos ler 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, por favor, pastor Prates. Se é que já provasse que o Senhor é benigno. Dentro desse versículo, a gente, analisando ele dentro do contexto, olha que interessante. Uma outra versão é assim: uma vez que já temos experiência que Deus é bom. Um outro texto diz assim: já que Deus é bom, aí o que isso deve resultar em nossa vida? Aí a gente vê o versículo anterior e o versículo seguinte. A gente vai ver que, tendo experiência de que o Senhor é bondoso, essa experiência deve nos levar a deixar algumas coisas, que está no versículo 1, vai deixando algumas coisas, mas atenção, não é só deixar. A gente precisa desejar crescer. A gente precisa almejar progredir no nosso relacionamento com Deus. E o apóstolo Pedro vai expressar isso dizendo assim: chegando-vos
Isso. para ele, versículo 4. pedra Viva. viva. Olha como esse texto nos remete ao salmo que nós estamos estudando. Porque o Salmo 118, versículos 22 e 23 vai dizer assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina, a pedra principal. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Deus é bom, então vamos deixar o que não agrada a Deus, vamos desejar crescer e se aproximar da pedra viva, estreitar o nosso relacionamento. Isso tudo é por causa da bondade de Deus. Aleluia. E Pedro deixa bem claro, né, pastor Marcos, no versículo 4, pedra vida reprovada, na verdade, pelos homens. Ou seja, para Deus, isso também nos conecta com Romanos 2,4. Isso aí. Que as pessoas Tudo desprezam, né? a bondade de Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor William, alguma coisa a acrescentar aí? Maravilha nesses textos, né? Com certeza. Uma piada, velho. A presença de Deus aqui. E é interessante que no Salmo 136, Deus vai repetir 26 vezes que Deus é benigno. Glória a Deus. Veja que quando algo é importante na Bíblia, por exemplo, Jesus dizia, em verdade vos digo. Ou seja, ele fala 2 vezes, porque aquilo era importante. Mas aqui, ele vai falar no Salmo 136, 26 vezes que Deus é benigno. É como se Deus estivesse dizendo para cada um de nós. Nós não podemos esquecer isso. Sabe, qual é o grande efeito de não conhecer essa grande característica essencial de Deus, de que Deus é bom e de que Deus é benigno. Ou seja, em sua essência ele é bom e as suas ações mostram a sua bondade. O lapso no ser humano, e muitos cristãos padecem disso, é justamente dos sofrimentos que possuem com relação à culpa, com relação ao medo, com relação aos fardos que carregam, a falta de perdão. Muitos dizem, olha, eu não sei se eu vou para o céu, eu não tenho certeza da minha salvação, eu não sei. Porque quando você não conhece Deus, você não consegue entender a plenitude da graça dele, do perdão dele. Sabe, você precisa entender que Deus não trata você como um cliente, Deus trata você como um filho. Imagine se seu filho com 18 anos de idade, você chegasse para ele com uma lista e dissesse, olha, até hoje eu gastei com você 345 mil reais, eu estou com a lista aqui, tudo que eu gastei de fralda, colégio, tudo que eu gastei com você de material escolar. Nenhum pai ou mãe faria isso. Deus não trata você como um cliente, Deus trata você como um filho amado. E entender a bondade de Deus, entender a graça de Deus, é justamente poder se livrar do fardo da culpa, do fardo do medo. Eu vou para o inferno, vou para o céu. Não, hoje eu estou indo para o céu. Não, amanhã eu estou indo para o inferno. Quantas pessoas acabam vivendo justamente essa tortura, sem saber se estão indo para o céu ou se estão indo para o inferno? Quando a gente olha para a Bíblia, o Deus da Bíblia não combina com as crenças de que muitos cristãos acabam até aprendendo ou vivendo. Essa semana, uma irmã olhou nos meus olhos chorando e disse, eu cometi um pecado há anos atrás e eu acho que eu vou para o inferno. Eu perguntei a ela, você se arrependeu? Ela disse sim. Você abandonou o pecado? Ela disse sim. Você vive uma vida diferente? Sim. Mas ela disse, mas eu não acredito. Acho que Deus vai me castigar. Porque hoje a gente está vivendo muitas pessoas acabam vivendo o evangelho onde eles não aprendem sobre fundamentos, como a aula de hoje. A aula de hoje é justamente salvaguardar justamente elementos fundamentais da vida cristã que vão justamente nos fazer viver uma vida nova de triunfo sobre o pecado e sobre suas consequências. Veja, a gente pega, por exemplo, textos da Bíblia como a parábola do filho pródigo. Você vai ver um Deus que ele não joga na cara do filho que foi embora. Cadê meu dinheiro? Então, ele o abraça. Ele faz uma festa. Quando a gente olha, por exemplo, para Apocalipse, capítulo 3, na última das 7 cartas às igrejas da Ásia, a Laodiceia, ele termina dizendo algo que isso aí é incrível. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Quer dizer, não é uma mensagem naquele momento para o pecador. Ele está falando para a igreja. É como, diz assim, você me botou para fora, mas eu não fui embora, eu estou aqui do lado de fora. Se você abrir, eu quero voltar. Eu vou voltar, eu vou entrar. Sabe, esse é o Deus da Bíblia Sagrada. Então, eu quero convidar você a tirar dos seus ombros nesse dia
com essa aula de hoje, esse fardo da culpa, quem sabe de um aborto que você fez no passado, de um deslize no seu casamento que até hoje custou-lhe caro, quem sabe você destruiu sua família e você vive hoje, anos depois, e não consegue ser feliz. Quem sabe pessoas que cometeram crimes na vida passada, mas até hoje têm pesadelos pensando, eu vou para o inferno, eu não sei se eu vou para o céu. Eu quero lhe convidar a pegar esse fardo e lançar sobre Jesus e ter uma vida nova hoje, porque Deus é bom e Deus é benigno. Agora, olha que interessante, pastor William, como o inimigo, ele ainda hoje continua usando as mesmas sementes que ele usou no princípio. É lançar dúvidas sobre o caráter de Deus. É como o irmão citou essa irmã, né? Eu não acredito. Na verdade, a dúvida dela é em relação ao caráter de Deus. É verdade. Mas será que Deus perdoa? E o irmão comentou, né? A importância de conhecer Deus. E é como diz o Salmo. Nós já até estudamos aqui nesse trimestre. Quem conhece, confia. Amém. Glória a Deus. Olha, e eu quero aproveitar esse momento, essa fala dos dois amigos aqui, e dizer para você o seguinte: se liberte exatamente hoje disso. A prova de que Deus existe, Deus é bom, Ele é maravilhoso, e que você pode adorá-lo nesse momento é que você está vivo, você está nos vendo e nos ouvindo. Você quer uma prova maior do que essa de que há esperança para o teu futuro? Dobre-se diante do seu Deus hoje. Receba essa palavra profética que esses dois homens de Deus já lançaram aqui nesta oportunidade. Seja abençoado, viva, seja feliz. O caráter de Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. Deus só espera um gesto de mim e de você, que a gente se achegue a Ele com o coração, como o Senhor orientou aquela mulher. E não ter dúvida, como diz o pastor Marcos, do caráter de Deus. Eu acho que com isso nós podemos ir para o 2.3. O Senhor é aquele que escuta, que está na sequência, não é isso? E que, na verdade, está intimamente ligado ao que nós acabamos de falar aqui. Porque, como diz o último parágrafo do tópico 2.3, podemos clamar com confiança e perseverança, pois Deus, nosso Pai, não é mau e nem injusto. Glória a Deus. Podemos ler, pastor, Sim? aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16? Sim, agora, diz a palavra de Deus: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha que texto rico. Podemos nos achegar, porque aquele que está no trono, ele concede misericórdia e graça. Agora notem que existem dois lados. É Deus oferecendo misericórdia e graça. E o outro lado, o lado humano, ele precisa se achegar. Ele precisa crer. Ele precisa responder positivamente à ação de Deus. Jesus Cristo, quando fala de oração, eu também acho isso muito maravilhoso, porque Jesus, ele associa a resposta à oração com o caráter de Deus. Notemos Lucas, capítulo 11, versículo 13, pastor Prates. Sim, 11:13 diz: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Olha que coisa interessante, né? Jesus fala, interessante. se a pessoa má, ela concede, ela é capaz de atender, quanto mais Deus, porque Deus é bom. Então, a oração, o fato de Deus escutar, estar atento, estar interessado, é uma característica, é um sinal, é uma prova de que Deus é bom. Amém. Amém.
Eu acho que com isso a gente pode fechar. Tem mais alguma coisa, pastor William? Interessante que quando a gente fala que Deus ouve, olha que interessante. Eu lembro quando eu tinha 15 anos de idade, eu era um adolescente na igreja, e eu lembro que eu tinha chegado do colégio, eu estava em oração no quarto, eu estava orando. Eu estava, na época, buscando o batismo com o Espírito Santo. E eu dobrei meus joelhos, eu estava com o quarto trancado, sozinho, eu coloquei meu rosto no chão em oração, e eu pedi a Deus o revestimento de poder. À noite, eu fui num culto na igreja, na minha igreja, onde eu congregava na época. Quando eu chego no culto, sento no último banco, era um adolescente, eu não era na época um obreiro, eu estava sentado no último banco. O pastor que dirigia o culto, falando em línguas estranhas, desceu do púlpito, foi até o último banco onde eu estava, colocou a mão no meu coração e disse assim: eu nunca vou esquecer aquelas palavras. Ele disse: eu te vi orando esta tarde, continua descendo na minha presença. Aquilo mudou, revolucionou a minha ideia sobre a questão de orar. Porque até então, muitas vezes, orar era aquela coisa, matar a carne, orar aquela coisa, você tem que orar. Mas eu entendi que Deus me ouvia. Ele me viu naquele quarto enquanto eu orava. E tem um texto em Lucas, capítulo 1, que vai mostrar isso de uma forma tremenda, que é justamente a situação de Zacarias e Isabel, que são os pais de João Batista. Em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5, quando a Bíblia começa a narrar a história deles, a Bíblia vai mostrar no início que ele era sacerdote, era da descendência de Arão, ou seja, uma família importante. Vai mostrar também que eles eram justos e irrepreensíveis, ou seja, não dá para ser justo perante Deus sem ser irrepreensível perante a sociedade. Ou seja, quem quer ser irrepreensível primeiro tem que ser justo. E quem é justo também precisa ser irrepreensível. É a fé e obras. Mas aí é interessante que a partir daí a Bíblia diz que ele, na ordem da sua turma, ele pertencia à turma de Abias, a Bíblia diz que coube-lhe em sorte oferecer incenso no altar do incenso. Só para você entender como é que funcionava isso, na época de Jesus, os sacerdotes trabalhavam cada um no seu turno com a sua turma. Eles tinham uma turma de sacerdotes que trabalhavam 14 dias no templo. Eles iam lá, trabalhavam 14 dias no templo, eram rendidos por uma outra turma que ia e eles saíam. E na data certa eles voltavam para trabalhar, depois da folga. Todo sacerdote podia oferecer no altar, no pátio. Os irmãos sabem que o templo da época de Jesus, na época de Herodes, era lindo, era enorme. Mateus 24 fala disso no início. Agora, imagine a cena. O sacerdote podia trabalhar no pátio. Muita gente via o pátio no altar do holocausto. Então exercia muitos sacerdotes ali o seu ofício. Tinha a pia de bronze. Tinha que manter tudo limpinho, a água, etc. O segundo lugar de ofício do sacerdote era lá dentro do templo, no lugar santo. Lá dentro não tinha luz. Então à esquerda ficava o candelabro, que os judeus chamam de menorá. Mas é redundante porque candelabro e menorá são a mesma palavra. O que vai acontecer é o seguinte: muitos sacerdotes trabalhavam ali no candelabro, mantendo a luz acesa, tudo limpinho. À direita, a mesa dos pães. Até ali, os sacerdotes se revezavam o ano todo trabalhando em todos esses utensílios, tanto no pátio como no santo. À frente, que está de frente para o véu, no canto direito estava o altar do incenso. Aqui era um local que só um sacerdote podia trabalhar por vez, diferente dos outros utensílios. E aqui acontecia algo muito interessante, porque servir no altar do incenso era o ápice para o sacerdote. Porque muita gente nem sabia que era um sacerdote que tinha no altar do holocausto recebido o seu sacrifício, etc. Mas lá dentro, no incenso, o povo tinha a hora da oração. Então, cada um ficava do lado de fora no pátio com seu pedido, com seu clamor, e o povo está ali: meu Deus, quem é que está intercedendo hoje? Não, é o sacerdote Marcos. Então, o Senhor ouve Marcos, o meu filho, minha casa, meu problema. Então, todo mundo queria saber quem era o sacerdote que estava lá no altar do incenso. E o incenso é algo tão tremendo na Bíblia, só para você ter uma ideia, a Bíblia vai dizer no livro de Salmos, compara o incenso ao cheiro suave de Deus se agradando da oração. A Bíblia fala da fumaça subindo, do cheiro agradável. Então, a Bíblia vai falar também no livro do Apocalipse, lembrando aqui, no capítulo 4 ao 6, da oração com incenso que são recebidos por Deus no céu. Então, o incenso fala da oração chegando diante de Deus, sendo agradável e trazendo automaticamente, pela bondade de Deus e misericórdia, a resposta. Então, você imagina a cena, capítulo 1 de Lucas, todo mundo lá orando.
Mas isso era tão importante para o sacerdote que havia uma regra na época de Jesus que só uma vez no ano o sacerdote podia oferecer no altar de incenso, para que os outros sacerdotes também tivessem o seu momento de ápice. Então, só uma vez no ano o sacerdote podia oferecer no altar de incenso. Aqui em Lucas 1 é justamente a vez anual de Zacarias. E o nome Zacarias significa "e Deus ouve". Zacarias vai lá oferecer no altar de incenso. Quando ele pega o incenso, e só para vocês terem uma ideia, a arqueologia descobriu uma ocasião em Jerusalém um pedaço de incenso que empedrou. Ele pegou uma chapa e colocaram para esquentar um pedaço. Levou dias para consumir. E aquele cheiro forte de perfume. Então os irmãos imaginam, aqui em Lucas chega justamente a vez de Zacarias. Ele vai lá, o povo está tudo lá de fora: Senhor, meu pedido, meu clamor, Senhor, minha família, Senhor, a enfermidade da minha casa, etc. Senhor... E Zacarias vai lá e pega o incenso, as brasas estão lá, a chapa quente do altar. Quando ele joga o incenso, a fumaça sobe. O cheiro forte do perfume. O povo está lá orando: Senhor, minha oração está subindo, estou sentindo o cheiro, Deus está se agradando. De repente aparece o anjo Gabriel. Ele teme, fica apavorado. E qual é a resposta do anjo para ele? Ele diz: Zacarias, eu vim por causa das tuas orações. Tua mulher, Isabel, vai ter um filho. Quer dizer, é Deus dizendo de forma muito específica. É como se Deus dissesse para cada um de nós essa manhã, nessa aula, melhor dizendo: eu ouço você, eu estou vendo você, conheço tuas necessidades, eu sou um Deus bom e benigno e vou te abençoar. E mesmo em caso de dúvidas, e mesmo em caso onde as pessoas não acreditam, vejam, Zacarias não é eu entregando uma profecia para alguém: olha, Deus manda lhe dizer, estou vendo, olha, Deus mandou lhe dar uma palavra. Não, o anjo apareceu e Zacarias disse: como é que vai ser isso? Eu estou velho, minha mulher está velha, já entrou na menopausa, não tem como engravidar. É isso que ele está dizendo: ó, esperei tanto tempo. O anjo vira para ele e disse: olha, eu sou Gabriel, que assisto junto a Deus, e porque você não creu, tu vai ficar mudo, só vai voltar a falar quando essas coisas acontecerem. Mas aconteceram. Porque o que está acontecendo ali com Zacarias é o quê? Zacarias não é um ateu no sacerdócio. Zacarias é um homem que continua acreditando em Deus, crendo em Deus e acreditando em milagre. O problema de Zacarias é o problema de muita gente. É que ele já não acredita no milagre dele. Ele já não acredita. Ele acredita que Deus pode curar pessoas, mas já não acredita em cura na casa dele. Ele acredita que Deus pode fazer milagres lá, mas não aqui. E eu quero dizer para você: Deus ouve você. A lição de hoje é uma lição clara de que Deus não faz acepção de pessoas, é um Deus bom e benigno. Ele está agora olhando para você. Amém, que maravilha. Muito obrigado, pastor William. Pastor William, ele vai pelo menos uma vez por ano a Israel, por isso é que ele traz muito conhecimento para a gente aqui. É muito importante compartilhar conosco. E com isso nós fechamos o tópico 2, o ponto 2, aprendendo que devemos louvar o Senhor através das características que compõem o seu caráter. Quais são essas características? Primeiro, Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre e Ele nos escuta. E assim nós podemos ir direto ao ponto 3, o agir de Deus, pastor Marcos Santana. Eu acho muito interessante o verso 27 do Salmo 118, que vai dizer: Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Note que esse texto ele está dentro daquela sugestão que nós demos aqui no início, de que é um momento em que enfatiza a importância do crescimento e do progresso na vida cristã. Gênesis 1:2, depois que relata que a terra era sem forma, vazia, trevas, a primeira ação foi: e disse Deus, haja luz. E o apóstolo Paulo, ele vai usar esse texto de Gênesis para falar que Deus resplandeceu no coração e no entendimento das pessoas. É possível, pastor Prates, a gente ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6? Perfeito. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus
na face de Jesus Cristo. Olha que interessante. Esse resplendor de Deus ilumina o entendimento para conhecimento, para progresso, para avanço na vida cristã. E aí, essa associação de luz e altar, que a gente encontra no verso 27, a gente também vai encontrar no Salmo 43, versos 3 e 4. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Eu acho muito interessante essa associação de luz e altar. E o altar, ele tem uma relevância na história do povo de Deus. Eu acho interessante que a primeira leva dos cativos da Babilônia, quando chegou a primeira leva em Jerusalém, Jerusalém estava com o templo destruído e a cidade destruída. A primeira ação desse grupo foi restaurar o altar e oferecer o sacrifício, porque indica comunhão, restaurar a comunhão com Deus. Então, que o Espírito Santo nos ajude para que busquemos a luz de Deus em nosso entendimento e que isso nos conduza ao altar de Deus. Maravilha. Pastor William, você tem algo a acrescentar? Só lembrar a todo mundo que está participando dessa aula de hoje que Jesus é aquele que nos dá força. Eu lembrei aqui de um episódio bem interessante. A gente conversava aqui antes da aula sobre Israel, sobre viagens. Eu lembrei de um episódio bem interessante que é muito comum e muito conhecido lá em Israel. Um grupo de ônibus seguia, fazendo um trajeto pelo deserto, pela região do Negev, e viu um pastor beduíno, 2 pastores com rebanhos, com ovelhas. Aí o pessoal queria tirar foto, o ônibus parou, o pessoal chegou, falou, deixa eu tirar a foto. De repente, um dos beduínos foi até um dos animais, uma ovelha, e sem aparente motivo foi lá e quebrou a pata da ovelha. O animal gemeu. E aí o pessoal ficou escandalizado, chocado, e começaram a perguntar para o guia por que aquele beduíno tinha maltratado, entre aspas, o animal. E aí ele foi lá conversar com ele, para conversar no idioma dele, para saber o que aconteceu, por que ele fez aquilo. Já tinha gente falando até em pegar as imagens, jogar na internet, aquilo não pode acontecer. Por fim, o beduíno explicou e disse o seguinte: essa ovelha é uma ovelha muito problemática. Ela já fugiu em uma determinada ocasião e eu pensei que tinha perdido ela. E conseguimos achar ela quase que por sorte. Estava suja e ferida. E eu gastei dinheiro com veterinário, gastei dinheiro com remédio e tratei dela. Esses dias agora ela sumiu de novo. E meu cão que achou ela farejou e viu de longe e com muito cuidado eu tive que tirar ela, estava enroscada como uma serpente do deserto. E foi muito difícil tirá-la daquela serpente. Então agora ela está fraca. Os meus amigos já disseram para mim, vende ela para o açougue. Vende ela, porque se você vender ela agora, ela não paga o prejuízo que você já teve com ela. Ela já te fez gastar muito dinheiro com veterinário e remédio. Ele falou, olha, se eu vender ela, não paga o que eu já gastei. Mas eu gosto dela. E é por isso que eu quebrei a pata dela. Porque se ela fugir de novo, ela vai morrer. Ela está fraca, não se curou. E eu quebrei a pata dela. Aí ele pegou gases e começou a enfaixar. E pegou ela no colo. E falou, vou andar com ela no colo agora. Para poder cuidar dela. Ela acostumar a ficar perto de mim. Para poupar ela, para poder livrar ela. Às vezes, quem sabe alguém que está ouvindo aí, não entendeu porque certas coisas aconteceram na sua história. Mas quem sabe Deus precisou quebrar também, em algum momento do deserto, a patinha, né? Para poder tratar você. Deus, em Jesus, é a maior expressão do amor. Deus cuida, Deus ouve e Deus é aquele que nos dá força. Eu não sei o que você está enfrentando, não sei o que você está passando,
mas não deixe que esse momento seja o momento do sepultamento, do velório da sua fé. Levanta a cabeça. É uma oportunidade ímpar a aula de hoje para se encontrar com o Deus da Bíblia. Aquele que dá força, aquele que nos ouve e aquele que nos ajuda. Faça desse momento difícil o seu momento de busca e não o seu momento de derrota. Olha que interessante, pastor William, pastor Prates, esse exemplo que o pastor William trouxe para nós. Faz parte, esses momentos, faz parte da caminhada do cristão. Faz parte do nosso crescimento e do nosso progresso. Note que esse exemplo é uma ilustração do Salmo 118, verso 18. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Aleluia. Deus castiga aquele que Ele ama. Deus disciplina aqueles que são seus filhos. Faz parte do progresso, do crescimento do cristão, também o agir de Deus na disciplina e no castigo. Maravilha! Então, pelo que eu acabei de aprender aqui nesta aula, eu acredito que você também, se você não quiser ser quebrado, seja obediente. Obedeça ao Senhor. Ele te ama. Se precisar, Ele nos quebra por amor. Pastor Marcos? E também, Ele não apenas disciplina, castiga, salva, mas Ele também nos dá força. E aí eu gostaria de pontuar essas duas ações de Deus: salvação e força. É possível, pastor Prates, a gente lê Isaías capítulo 12, versículo 2? Sim. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Eu acho relevante nos dias de hoje, e eu tenho testemunhado isso nesse meu tempo de pastoreio, que é muito importante a gente estar atento que o Deus que salva é o Deus que sustenta, é o Deus que fortalece. O Deus que tirou Israel do Egito, Ele é poderoso para sustentar Israel no deserto e fazê-lo entrar, conquistar a terra prometida. O Deus que nos tirou das trevas, o Deus que nos libertou, o Deus que nos alcançou com a sua graça, Ele é poderoso para nos fortalecer e nos sustentar até o final da nossa jornada nessa terra. Eu digo isso porque é comum, muitas vezes, a gente ouvir de servos de Deus: eu estou fraco, eu não tenho forças. A gente reconhecer a nossa fraqueza é o primeiro passo, mas não é o último e não pode ser o único. O primeiro passo é reconhecer que somos fracos, mas a partir daí é a gente trazer à memória estes textos. O Deus que salva é o Deus que dá força. A gente precisa saber que aquele que nos salvou é suficientemente poderoso para nos fortalecer e nos sustentar. Maravilha! Algo a acrescentar, pastor William? Lembrar que o elemento profético, no Salmo 138, entra justamente nisso. O salmista vai louvar a Deus pelos grandes desafios e batalhas vencidos. Quem sabe você mesmo agora está enfrentando as suas batalhas que ainda não foram vencidas, as respostas que ainda não chegaram. E o elemento profético é justamente esse. Se ele pôde louvar a Deus, conquistando, vencendo, triunfando em Deus, você também precisa louvar agora, porque o momento mais difícil de louvar é antes de receber. É poder louvar a Deus agora pelo que ainda vai acontecer, acreditando que o caráter de Deus deixa claro que Ele é fiel em sua promessa, Ele é bom e justo quando trata conosco. É importante também olhar para Jesus. Ele, como pedra angular, vai nos ensinar hoje uma lição prática muito importante, que é qual? Olhe para Jesus, imite Jesus,
Precisamos viver uma vida de cristianismo baseado em Cristo. E Ele sendo o nosso Deus e o nosso Senhor, olhe para os evangelhos, veja como Ele é, como Ele age, o caráter de Cristo. E eu tenho certeza que a sua vida será muito feliz. E só a título de, encerrando aqui a minha participação, pastor Prats, pastor William, essa questão da pedra que foi rejeitada, assim, são N lições que a gente pode extrair desse ensinamento, né? Estabilidade, firmeza, é a pedra principal que determina o projeto do edifício. Agora, também é interessante a gente pensar o seguinte, a pedra que os construtores rejeitaram, desprezaram, não valorizaram, foi justamente aquela que é a pedra eleita, a pedra principal. Note a importância de a gente andar por fé. A vida do cristão é por fé. Nem sempre as coisas que vão fazer a diferença positivamente na nossa vida terá uma aparência que vai chamar atenção no sentido positivo. Nem sempre aquilo que vai fazer diferença positivamente na nossa vida terá uma aparência agradável. Mas aí entra a fé. A pedra mais importante de todas. A pedra principal. E 1 de Pedro 2 vai dizer o seguinte: já nascemos de novo, estamos crescendo, não esqueçamos da exortação de Pedro. Chegando-vos para Ele, pedra viva. O fato de termos nascido de novo, de já sermos servos de Deus, não nos impede da necessidade de nos achegarmos para Ele a cada dia mais. Amém. Não sei se os amigos têm mais alguma coisa a colocar, para a gente pode caminhar para o final. Tem mais alguma coisa, pastor William? Não. Com isso, nós chegamos ao final. Que lição maravilhosa! Podemos concluir dizendo que nós aprendemos que o agir de Deus em prol do ser humano é profundo, pois Ele concede a luz e dá força. Quão maravilhosa é a ação de Deus! Ele é a pedra angular. E nós podemos encerrar dizendo que o Salmo 118, ele instrui os servos do Senhor a uma vida de gratidão a Deus, a reconhecer a bondade de Deus e a sua benignidade. Ele é digno de ser adorado e não compete não somente pelos benefícios, mas também por sua natureza. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Chegou a hora. A gente sempre cantou esse hino, a gente sempre disse isso. Sempre é tempo de estarmos atentos a isso. Não importa, vamos agradecê-lo, vamos adorá-lo, porque esta é a tônica, a essência da lição que nós acabamos de estudar. Aleluia. Olha, em nome aqui do nosso bispo, Amém. Abner Ferreira, do pastor Paulo Ferreira, muito obrigado. Foi uma honra receber vocês aqui. Eu acho que você que está me ouvindo há de aplaudir Jesus por esta aula. A Deus toda a glória e toda a honra, mas aos irmãos a minha gratidão. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, por ter contribuído demais para esta aula hoje. Muito obrigado, pastor William, por ter contribuído demais para a nossa aula hoje. Vocês dois aqui fizeram com que esta aula tivesse esse resultado tremendo. Eu estou feliz e grato a Deus em nome da nossa diretoria e de todos os funcionários da editora Betel. Muitíssimo obrigado. Vou pedir ao senhor, que o pastor Marcos orou no início, pedir para o senhor orar pelo encerramento e a gente se despede dizendo, querendo Deus, na semana que vem, vamos estar aqui de volta para a lição número 11 da nossa revista Betel Dominical, celebrando a palavra de Deus. Oremos então. Amém. Eu quero agradecer, pastor, o convite, agradecer poder estar junto com o pastor Marcos também, para mim é uma honra. E se possível, o senhor me permite, o senhor falou no início da aula sobre o meu canal no YouTube. Se alguém quiser depois conhecer melhor nosso ministério, é PR de pastor William Barros. Vai ver lá uma foto minha na frente de um ônibus lá em Israel. Vai ver todos os nossos vídeos, mensagens, palestras, viagens, tá bom? Espero você lá. Jesus, te agradecemos muito por esta aula.
Ó Deus, pedimos que muitos irmãos possam ser profundamente edificados, que a Tua palavra possa moldar a nossa forma de vida, nosso caráter, nosso estilo de vida, para que possamos, ó Deus, parecer com Jesus. Que parecer com Cristo seja o nosso alvo. Que possamos vencer os momentos difíceis sendo gratos a Deus, que possamos vencer os momentos difíceis, ó Deus, baseados em Teu caráter, não apenas no que Tu faz, mas baseados em quem Tu és, Senhor. Ó Deus, louvando e exaltando o Teu nome sempre. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós podemos agora nos despedir dos nossos irmãos com aquele encerramento que nós sempre fazemos, né? Editora Betel, edificando a casa de Deus.